Falência do Credit Suisse. Será que agora vai começar uma nova crise financeira sistêmica no mundo, como aconteceu em 2008? Não sei se você lembra, mas olha só. Temor de falência do Credit Suisse, isso aqui é o dia 2 de outubro, leva o CDS, já vou explicar para você o que é isso, o que é o CDS, desse banco suíço, um dos maiores bancos do mundo, a maiores níveis desde a crise de 2008. Desde 2009, que é o ponto máximo do CDS desse banco. Nesse vídeo você vai entender tudo o que está acontecendo com o Credit Suisse, quais os impactos tanto para a Suíça, quanto para a Europa, quanto para o mundo, inclusive para o Brasil, como você faz para se proteger dos riscos que esse cenário apresenta. Isso aqui não é brincadeira, está gerando muito temor em diversos grandes investidores globais. Então vamos lá, o que é que está acontecendo? Mostrei aqui para você esse temor que já existe da falência do Credit Suisse, está levando o CDS. Eu vou explicar para você o que é o CDS. Antes, dá uma olhada nisso. Ações do Credit Suisse afundam após uma tentativa ontem do CEO de acalmar o mercado. Essa tentativa saiu pela culatra. E a gente consegue ver aqui as ações do Credit Suisse a partir de 2020. Então, estava mais ou menos cerca de 13, 14 dólares as ações, caíram ali em 2020 até o patamar de 7, voltaram a 14 e a gente já vê uma queda aqui acumulada desde o início de 2021. Não é questão agora de 2022, não começaram ainda os impactos da crise na Europa. Isso é um adicional que pode acontecer, pode acarretar para o Credit Suisse. É por outros fatores que estão acontecendo já há mais tempo. Então a gente vê uma queda nas ações aqui, se a gente pegar percentualmente falando, a gente está falando em 67% de queda nas ações. E se a gente for expandir esse gráfico e olhar desde 2008, desde a crise de 2008, as ações já caíram quanto? Já caíram 94%. O banco nunca conseguiu se reerguer desde lá e agora está apresentando esses sinais tristes que obviamente ninguém quer de falência. E eu não sei se você lembra, mas o que eclodiu a grande crise financeira global em 2008 foi o dia 15 de setembro de 2008, a quebra de um dos maiores bancos do mundo, o Lehman Brothers, que não foi resgatado pelo Banco Central americano. Quebrou aquele banco, gerou um efeito cascata na economia que levou diversas empresas à falência, muita gente para o desemprego, diversos bancos também efeito cascata a falência. E tudo a gente consegue explicar por meio desse tal de CDS, que eu vou explicar para você o que é. O que é o CDS? O CDS nada mais é do que um derivativo que funciona como uma espécie de um seguro contra a inadimplência de algum título privado. O que é um título privado, inadimplência, seguro, CDS, derivativo? Vamos lá. Imagina o seguinte cenário. Você tem uma empresa, uma grande empresa, e você precisa de um capital para financiar o seu negócio, você conseguir expandir, crescer esse negócio. Então, o que você faz em geral? Poxa, eu vou lá e pego um empréstimo, faço financiamento no banco. Em geral, no banco você vai ter uma taxa maior, certo? Principalmente quando você não tem tanto histórico, você vai ter uma taxa muito maior. Então, muitas empresas fazem o quê? Para conseguir taxas mais reduzidas. Elas captam recursos, pegam empréstimos com investidores que querem investir em renda fixa. Talvez você saiba, talvez não, mas todo investimento em renda fixa é um empréstimo ao contrário. Ao invés de você pegar dinheiro emprestado com um banco ou com uma instituição financeira, você empresta para alguém, esse alguém vai lá e te dá uma taxa de juros como correção pelo seu empréstimo, como uma recompensa pelo seu empréstimo. Então, dentro do mercado global, diversas, milhares, talvez milhões de empresas pegam empréstimos com investidores. Só que esses investidores, eles ficam com uma pulga atrás da orelha, eles ficam pensando assim, poxa, mas e se essa empresa falir? E se essa empresa quebrar? O que acontece com o meu dinheiro? Poxa, pode ter uma série de garantias, mas no fim das contas, o seu dinheiro vai entrar na massa falida da empresa e você corre o risco de perder todo aquele dinheiro investido. Então, para aceitar investir, muitos investidores, eles querem um seguro contra a inadimplência. Um seguro contra o possível calote dessa empresa para a qual eles emprestaram dinheiro, certo? Ou seja, a empresa da qual eles compraram títulos privados, títulos de renda fixa. Aqui no Brasil você poderia correlacionar com debêntures, CRIs e CRAs, são tipos de títulos privados. E eles fazem uma espécie de seguro para eles ficarem livres, ou pelo menos parcialmente livres, de perderem o dinheiro que eles emprestaram, caso aquela empresa, aquela instituição, vá à falência. Esse seguro se chama o CDS. Na verdade, é um derivativo que funciona como seguro. Então, é um instrumento financeiro que é usado como seguro contra calote, como contra inadimplência. Então, na prática, como é que funciona? O Credit Suisse, assim como vários outros bancos do planeta, eles emitem esse derivativo, eles emitem esse CDS, e aí eles dizem para os investidores assim, caso essa empresa quebre, eu garanto para você o seu investimento, tá aqui o valor que você tem que me pagar periodicamente com uma determinada recorrência, e você vai ter esse valor garantido, que foi o valor que você foi lá e investiu. É como funciona com o seguro de um carro. É a mesma coisa, gente. Você tem lá aquele patrimônio que você vai querer proteger, você paga um certo recurso, uma certa quantidade, e a seguradora te diz,
diz, ó, se der PT, se der perda total, eu vou lá e reponho para você o valor da FIP, 105, 110 da FIP, seja lá o que for. Então funciona como um seguro. E esses bancos, como o Credit Suisse, agora eu vou falar especificamente do Credit Suisse, ele faz essa estrutura para diversas empresas, várias empresas diferentes, contando com que várias empresas não quebrem juntas. E aqui está o grande problema. Assim como o Fundo Garantidor de Crédito aqui no Brasil, que eu alerto muito vocês que me acompanham há mais tempo, não tem todo o dinheiro que ele garante, que ele cobre, poxa, ele cobre lá uma quantidade de trilhões e ele diz que ele, poxa, tá tudo garantido, mas eles têm menos de 5% do total que ele garante. O Credit Suisse também não tem todo o dinheiro que ele garante cobertura. E essa é uma prática aceita no mercado, regulamentada e, poxa, isso é totalmente legal. Ela faz essa estrutura para diversas empresas, só que ela tomou, o Credit Suisse, esse banco, essa instituição financeira, tomou diversos rombos nos últimos meses, o que fez a situação financeira do banco se tornar duvidosa para vários investidores e fez com que esse CDS, que existe para esses títulos de renda fixa, esse CDS também existe para a situação financeira e para o risco de calote, insolvência e inadimplência do próprio banco. E o CDS do Credit Suisse explodiu e está em patamares muito superiores, inclusive ao CDS do país Brasil, que está em grau especulativo, e do que estava o CDS do Credit Suisse lá em 2008. Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Aqui na sua tela agora você vê basicamente o CDS, tá? do Credit Suisse, deixa eu me ambientar aqui, ó, para 5 anos. E aí a gente vê aqui, ó, de 2002 até o momento atual. Então a gente vê aqui o CDS chegou aqui na faixa dos 150 lá na crise de 2008. Agora, poucas semanas atrás, chegou na faixa aqui de 200, tá? Ultrapassou 150, perdão, chegou a 180 mais ou menos. Agora ultrapassou aqui a faixa dos 200 e, poxa, já está num patamar acima de 300. Quanto mais para cima nesse gráfico, maior, imagina assim, qualquer investimento, ativo, bem, quanto mais procurado ele é, mais o preço daquilo sobe. Então, quanto maior é a alta do CDS do Credit Suisse, maior é o risco que os investidores estão percebendo de falência do banco. Só que o banco, quanto maior o risco percebido, maior é o risco real do banco ir à falência. Eu vou te explicar esse processo daqui a pouquinho. Então, na prática, o que você vê nesse gráfico? Nunca antes, desde 2002, nunca antes os investidores estiveram tão certos de que o Credit Suisse pode ir à falência, e como ele é um banco sistêmico, ele está na lista dos bancos que geram efeito cascata mundial, ele é um grande risco para a economia global, para diversos países, inclusive para o Brasil. Mas Vinícius, eu quero que você me explique agora o que exatamente está acontecendo, o que levou a isso para eu entender melhor esse caso. É isso que eu vou te mostrar agora. Tem uma matéria bem legal da Exame que consolida tudo o que está acontecendo com o Credit Suisse. E basicamente são dois os principais impactos que ele vem sofrendo desde 2021. Dois grandes escândalos aqui. Ó. O primeiro caso estourou na primavera de 2021, quando um determinado investidor sul-coreano, tá, ele quebrou, gerando um prejuízo de 5,5 bilhões para o Credit Suisse. Depois aconteceu com uma outra empresa, tá, também em 2021, em outubro de 2021, isso gerou um prejuízo de mais 10 bilhões para o Credit Suisse. Só para você ter uma ideia da dimensão, hoje o Credit Suisse vale na bolsa cerca de 10 bilhões de dólares. Ou seja, com dois rombos ele já perdeu 15 bilhões de dólares. Tem alguns outros diversos, né? Um caso emblemático aqui é um do Tribunal de Bermudas, que ordenou que o Credit Suisse pagasse a um bilionário georgiano mais de 600 milhões de dólares. Outro caso, um tribunal suíço, olha a loucura que está acontecendo lá dentro. Considerou o banco culpado por ajudar uma quadrilha búlgara a lavar dinheiro relacionado. Pois é, você sabe bem o que você está lendo aqui na minha tela. Então existe todo um problema dentro da estrutura, e é óbvio que eu não quero assustar ninguém, eu não estou fazendo um vídeo com teor negativo, dizendo que, poxa, isso vai acontecer, influenciando isso, causando terror. Não, eu gostaria que não acontecesse, mas isso é normal, isso é cíclico, gente. Crises, recessões são cíclicas, assim como os momentos de crescimento na economia. Então existe um grande risco global e eu estou mais preocupado honestamente com você, com seu patrimônio, com a sua família, que pode ser afetada por conta de todos os impactos que acontecem a partir daqui. E você pode me perguntar, mas Vinícius, como é que está a situação financeira? Me mostra números, como é que está a situação financeira do banco? Quando a gente está falando de instituição financeira, instituição bancária, a gente, esse fator fundamento, nesses momentos, não é tão relevante. Por quê? O que leva uma instituição financeira à falência é o medo, é o efeito
temor, é essa expectativa. O grande risco é a profecia autorrealizável. A gente fala muito isso em termos de instituição financeira, crise financeira, principalmente essas crises sistêmicas. O que é profecia autorrealizável? É o seguinte, você vai lá e pensa assim, o Credit Suisse pode simplesmente falir, né? Entrar num processo de bancarrota. Se ele entrar num processo de bancarrota, eu já vou te explicar o efeito cascata. O que vai acontecer? Muita gente tem dinheiro emprestado para o Credit Suisse. Com esse dinheiro emprestado do Credit Suisse, um banco ele não empresta só o dinheiro próprio que ele tem. Só para você ter uma noção, aqui no Brasil, existe o índice de Basileia. O que é o índice de Basileia? É um índice mínimo que os bancos têm que ter de recursos próprios para conseguirem emprestar uma determinada quantidade de recurso para terceiros. Então, aqui no Brasil, a regra é que o índice de Basileia dos bancos, das instituições financeiras, tem que ser de pelo menos 11%. Isso significa que de todo o dinheiro emprestado por um banco aqui no Brasil, o banco precisa ter 11% de todo esse valor. Então, na verdade, o banco empresta 89% do que o banco empresta não é dele. É de investidores que investem nos produtos bancários, nos produtos financeiros. 11% só é dele. De forma que o banco ele não tem todo o dinheiro que ele diz que tem. Outra coisa chamada fator multiplicativo. O que é isso? Sabe aquele dinheiro que você tem parado na conta corrente? Pois é, uma parte disso é autorizado que o banco pegue e empreste para uma outra pessoa e ele vai oferir lucro com isso. Então você tem o fator multiplicativo do dinheiro. O dinheiro aparece tanto na sua conta, como o dinheiro já está emprestado para outra pessoa. Só que esse é o mesmo dinheiro, só que ele está multiplicado porque ele já está emprestado para outras pessoas. Então o banco ele trabalha com esse processo de alavancagem. Ele empresta dinheiro que não é dele, certo? E, além disso, tem esse fator multiplicativo. Então, quando os investidores estão com medo de que um banco vá à falência, geralmente eles pensam o quê? No efeito cascata que pode gerar. O Credit Suisse é uma dessas instituições financeiras que tem esse caráter sistêmico de abalar a economia global. Então, o que acontece? Se um banco vai à falência, muitos investidores têm dinheiro investido no próprio banco. Desses investidores, diversas empresas. Então, se esse banco vai à falência, esse banco leva embora a economia, o capital de giro, o dinheiro em caixa de diversas empresas. Essas empresas não vão ter dinheiro para pagar as suas dívidas, as suas contas que tem com outros credores, que tem com outras instituições, com outros investidores. E essas empresas vão quebrar justamente porque não tem dinheiro para pagar por outras pessoas. Essas outras pessoas, empresas, investidores vão ficar sem o recurso que estavam contando, que também vão quebrar. Você entende? Isso vai gerando efeito cascata. Em 2008, a gente viu o Lehman Brothers quebrar e, num passe de mágica, 68 bancos só nos Estados Unidos vieram a falir. Milhares de pessoas ficaram desempregadas, milhões pelo mundo ficaram desempregadas por conta desse efeito cascata. 68 bancos só nos Estados Unidos. Se alastrou isso, né, para o mundo inteiro. Então, como o investidor ele pega e vê essa situação, o que ele faz? O investidor que tem recurso lá dentro do Credit Suisse, o que ele pensa? Pode dar muito problema. E na expectativa da ocorrência de uma crise, ele gera a própria crise. Na expectativa que ele tem de que o banco vá quebrar, vá falir, ele mesmo quebra o próprio banco por um efeito, uma ação defensiva que ele toma. Vou tirar o meu dinheiro do banco porque eu não quero perder esse meu dinheiro. No momento que ele tira o seu dinheiro do banco, o banco, lembra do fator multiplicativo? Lembra que o banco empresta muito mais do que ele tem? Quando ele tira dinheiro do banco, o dinheiro que é dele, que ele pode tirar a qualquer momento, vai ter lá alguém que vai querer sacar o seu recurso, vai chegar um certo momento e acabou o dinheiro. Justamente porque os bancos trabalham com efeito multiplicativo. O banco não tem todo o dinheiro que ele empresta. O banco não tem todo o dinheiro que ele diz que tem. Esse é o processo da alavancagem, queira você ou não. Por isso que eu digo que é extremamente arriscado você investir em produtos bancários. Porque quando está tudo bem, o que acontece? Está tudo certo, os fundamentos estão claros, tudo certinho. Poxa, nada está errado. No momento de aversão a risco, o CDS explode, os investidores olham isso, caraca, esse negócio pode falir, vou tirar meu dinheiro de lá, um monte de gente vai tirando dinheiro de lá, acaba o dinheiro do banco, o banco quebra da noite para o dia. Então, se você quer investir em um banco, você tem que focar nas ações do banco. Tem um potencial de rentabilidade muito maior do que investir na renda fixa. Um investidor sempre em alta investe em renda fixa somente em títulos públicos por conta desse risco aqui. E como o investidor vê todo esse contexto, eles podem fazer isso. Não estou dizendo que vão, nem gostariam que fizessem, porque isso é um cenário muito ruim. Eles podem ir lá e fazer o que fizeram com o Lehman Brothers. Vão lá, os investidores que têm o seu dinheiro com liquidez, sacam esse recurso, acaba o dinheiro do banco e é decretada a falência do banco.
O que a gente tira de lição de tudo isso aqui? Primeiro, o que eu acabei de narrar para você, não investir em produtos bancários da renda fixa. Essa é uma filosofia que eu tenho, essa é uma filosofia que eu trago para os meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta, explico muito bem o porquê e agora está materializado aqui, algo que eclodiu em poucos dias todo esse temor a respeito do Credit Suisse. E lembrando, diversos investimentos que você vai fazer nos bancos, você não pode resgatar quando você quer, você tem um determinado período que tem que ficar parado lá, então muitas vezes você não tem nem a liberdade nem o direito de resgatar o seu dinheiro. Segundo ponto, você que é investidor de fundos imobiliários, calma. Existem diversos fundos imobiliários, como por exemplo, um dos mais famosos dele é o HGLG11, que são geridos, certo, pelo Credit Suisse, certo? Como o Credit Suisse é o gestor, ele não é o custodiante. O custodiante é quem realmente está com o patrimônio do fundo. Aquele banco precisa ter uma boa saúde financeira. O dinheiro do caixa do fundo imobiliário está ali com o custodiante. O Credit Suisse é o gestor, inclusive um dos melhores e mais bem conceituados gestores de fundos imobiliários do Brasil. Então, o gestor, se o gestor quebrar, não acontece nada. O CNPJ do fundo imobiliário, gerido pelo Credit Suisse, é separado do CNPJ do banco, que pode, infelizmente, vir a quebrar, vir a falir. O que vai acontecer na prática? Vai ter uma nova assembleia entre os cotistas, eles vão escolher um outro gestor, e aí os cotistas estão dando a determinação. Queremos mudar para o gestor XYZ. O banco custodiante é o que você teria que ter mais atenção na hora de selecionar um fundo imobiliário. Então não existe um risco aqui, teoricamente falando, mas nunca aconteceu na prática isso, de um banco falir e o gestor ser imputado alguma coisa. Só se tem alguma coisa ali dentro que se mistura o custodiante com o gestor, o que nunca aconteceu, só se for um caso emblemático novo na história. Terceiro, a necessidade de você ter anti-ações. Aqui nesse gráfico você pode perceber pela linha azul o índice Bovespa, ou seja, o índice que calcula a rentabilidade média das ações aqui no Brasil. Desde o momento que as ações começaram a cair no início ali da crise de 2008, a gente viu acontecer o quê? As ações aqui no Brasil caindo 56%, 57%, e as ações nos Estados Unidos caindo aqui, ó, 48%. Olha aqui, ainda tem mais um pouco de queda aqui pela frente. Deixa eu dar uma melhorada nesse gráfico aqui. Olha só, a gente chegou a uma queda de 52% nas ações americanas, quase batendo na mesma queda aqui das ações brasileiras. Você está vendo na linha vermelha o índice S&P 500, que é o índice que busca ser a melhor representação do desempenho das ações americanas, que a gente consegue identificar pelo maior volume de ações existentes. E você pode perceber que aqui, ó, a partir de setembro, que começaram as quedas mais profundas, mais fortes, mais emblemáticas a partir do momento da quebra do Lehman Brothers, que eu comentei para você, que foi aqui dia 15 de setembro de 2008. Expandindo um pouco mais o horizonte, aqui você vê o índice Bovespa, tá? De 2008 até 2016. Aqui a gente teve essa crise financeira nos Estados Unidos, certo? Você teve uma grande queda, depois uma volta no preço das ações, na especulação de que tudo ia ficar bem. Aqui a gente teve uma série de efeitos também decorrentes dessa crise aqui lá na Europa, países que já estavam financeiramente muito mal, que começaram a decretar moratória, não conseguiam pagar suas dívidas. Caso mais emblemático é o caso da Grécia. E depois a gente engatou na maior crise da história republicana brasileira até então, gerando grandes prejuízos. O que são as anti-ações? Investimentos que vão te proteger dessas grandes quedas que podem acontecer justamente num momento como esse, num momento de colapso financeiro internacional, que é possível, é óbvio que nós não queremos. Então aqui você tem uma anti-ação valorizando bastante, protegendo aqui a queda das suas ações e no longo prazo se valorizando 150%, enquanto as ações caem apenas 47%. Aqui uma outra anti-ação como exemplo, que também defendeu os seus investimentos, certo? Nesse momento de grande queda nas ações, você teve uma grande valorização aqui nessa anti-ação e com o passar do tempo você teve 240% de rentabilidade, enquanto do outro lado você teve uma queda de apenas 47%, apenas entre aspas, nas ações. Então você precisa saber investir em ações e anti-ações para você se proteger desse momento, desse ambiente complexo que está se desenhando na economia global, sem a gente falar de todo o contexto que a gente tem aqui no Brasil e talvez o futuro da nossa economia aqui no Brasil, que pode ser bem diferente do que vem acontecendo, da melhora que a gente vem percebendo nos últimos tempos, por conta de dinâmica global, por conta da própria crise e recessão que está acontecendo lá fora. Agora, somando isso à questão do Credit Suisse e somando fatores internos que podem vir a interferir a melhora do Brasil daqui para frente, tá bom? Se você quer aprender um passo a passo gratuito para conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, eu decidi fazer de forma antecipada, não faria isso, mas decidi antecipar esse projeto que eu tinha para diversas semanas à frente, um evento online, gratuito, sem enrolação, onde eu vou mostrar o passo a passo que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Sem enrolação, você vai sair desse evento gratuito
com um framework prático que você já pode usar para começar a ter os seus primeiros resultados. Se você quiser ter os mesmos resultados dos meus alunos, muito superiores, aí você vai entrar num treinamento focado específico para você ter um resultado de quem treina mais forte, tá? Não queira ter o melhor resultado fazendo o menor esforço. Não é assim exatamente que as coisas funcionam. Então, se você quer aprender o passo a passo, sair de lá com um framework prático para você já começar a lucrar nas altas quedas da bolsa, ainda em 2022, independente de quem vencer essa disputa de outubro, de Credit Suisse, de recessão global, só tem uma coisa para fazer agora. Clicar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, se inscrever, entrar no grupo no WhatsApp, que a gente já vai começar a mandar materiais, conteúdos complementares, que já vão te preparar para esse nosso grande evento que começa daqui a pouquinho. Te vejo lá dentro. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo em curtir, compartilha com pelo menos 5 pessoas, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.